começar mostrando aqui o manual de normalização da Univasf. O que é que diz esse manual? A gente fala dos elementos textuais e ele vai falar apenas do desenvolvimento e referencial teórico. Algumas vezes, a depender da instituição e a depender da revista que você for publicar, você vai ter essa divisão. Mas, no geral, essas duas coisas estão agregadas, tá certo? Então, só lembrando isso aqui, a gente tem aqui um artigo, né? No caso, a revista Bioética. A diferença principal entre artigo e dissertação e tese e o TCC que vocês têm é o tamanho. Vocês acabam tendo mais oportunidade de desenvolver o conteúdo dentro do TCC, especialmente no doutorado, que realmente você tem bastante espaço para desenvolver o conteúdo. Mas quando você se trata de revista, no máximo você tem suas 15 páginas por aí, 15 a 20 páginas é o geral que tem. E às vezes você é limitado também quanto de cada coisa você pode colocar em quantas páginas. Então, quando a gente chega na parte do desenvolvimento, ou então, no caso que a gente teria da revisão de literatura, certo? Você vai começar, já que dentro da introdução, já começa aqui constituições, e aí você já começa o desenvolvimento, a revisão da literatura está toda dentro aqui, pode notar as referências, nesse caso aqui em Vancouver, e ele, já no final, é que você vai ter as suas considerações finais. Então, note que com 2, 3, 4 páginas, você já tem que ter feito todo o seu desenvolvimento, toda a sua revisão de literatura. No geral, a revisão de literatura, se colocada desse jeito, ela vai vir antes. Deixa eu só mostrar outro. Aqui, somente para lembrar, nas instruções aos autores, você vai ter toda essa informação, né? E aqui eu quero trazer para vocês 3 tipos de dissertações e tese de doutorado diferentes. Vocês vão ver um pouco outra diferença também que ainda tem, que é o quê? Essa dissertação, ela é das ciências sociais. Então, ela tem aqui considerações iniciais, já vem já vem direto aqui para no desenvolvimento a separação, no caso aqui ele colocou Estado, formação de Estado e por aí vai, mas vocês não veem uma separação como assim, revisão da literatura. Ela está toda, se você for acompanhar aqui, ela está toda intrincamente colocada dentro de cada tópico desse. Você só vai ver uma separação em todos eles como considerações finais. Aí é que você realmente vê essa separação do desenvolvimento. Lembrando que aqui não está a questão de metodologia. Note que aqui você não tem nem nada colocado de metodologia. Por quê? Porque essa área aqui, que é ciências sociais, trabalha nesse contexto, dentro dessa organização, certo? Vamos para a próxima aqui. Aqui a gente já vê outra dissertação, certo? E aí sim você tem uma separação que vocês estão mais acostumados a ver. Lembrando que vocês que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat que eu estou de olho aqui também, tá certo? Estou com 2 telas aqui. Aí você tem a introdução bem separadinha, objetivo todo separado, o método está aqui. E aí ele começa a colocar aqui no desenvolvimento, no caso a revisão de literatura, ele já coloca toda aqui depois dos procedimentos metodológicos, tá vendo? Em percurso histórico pelo caminho das leis. E aí essa parte aqui do percurso histórico é o que seria a revisão da literatura, tá certo? E aqui ele vai um pouco mais, vai andando. Ó, você vê que aqui não tem nem a parte de considerações finais, tá certo? E aqui a gente tem outra maneira que é organizado também, a questão da introdução, a justificativa, e aqui em aporte teórico é o que seria a revisão de literatura. Nesse aporte teórico, que é como eles colocam aqui, uma tese de doutorado, ele vai e faz a separação, de acordo com os modelos, o que é e tudo mais, e isso vai antes dos objetivos, ó, e o percurso metodológico.
Até essa organização, às vezes, varia também. Note que naquela eh, dissertação de mestrado de Ciências Sociais, você não via essa separação. Estava tudo intrinsecamente colocado dentro do texto, tá certo? Aqui não, ele já coloca todo separado. Nota que tem população, no caso desse estudo, amostra, critérios, análise de dados. Aí, a parte de análise de dados é que você teria a questão de resultados de discussão, não, como é que chama? Revisão de literatura. Tá certo? Ó. Aí, aqui dentro é que você vai ter a questão da revisão de literatura. Tá certo? Então, gente, essa parte de revisão de literatura, como o nome diz, deixa eu voltar aqui, é justamente a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Então, desde que esse assunto esteja detalhado dentro do texto, independente de como ele é organizado, você tem o referencial teórico ou a revisão de literatura organizada ali, tá certo? E divide-se em seções, subseções que variam de acordo com a função variam em função da abordagem do tema e do método. Refere-se ao estado da arte. Esse nome estado da arte é outra forma também de ser colocado. Isso vem mudando de acordo com a instituição, de acordo com o programa, às vezes de acordo com a revista, às vezes de acordo com o orientador. No geral, é de acordo com a instituição e o programa. Numa mesma instituição como o Univasso, você pode ter 3, 4 tipos diferentes de organização. Basta lembrar de ciências sociais e agente de enfermagem. Tá certo? Então, referencial teórico, desde que ele traga essas informações aqui, tá beleza. A forma de organizar os dados, às vezes é determinada, é imposta, e às vezes não. Tem um pouco mais de flexibilidade. Revisão de literatura, era isso que eu estava querendo colocar, tá certo? Lembrando o que a gente já vem falando aqui sempre. Você, para fazer uma boa revisão de literatura, você precisa da literatura, você precisa de estender o máximo possível a leitura. Então, se o assunto, seu assunto só é tratado no Brasil, como no meu caso, minha tese de doutorado, ela trabalha com Libras, então Libras é, nesse aspecto, apenas nacional. Já a parte que trabalha de software, que eu tenho um aplicativo também da produção de vídeos, essa é a parte mundial. Então, tem que ter artigos em inglês que fundamentem isso daí. Para a parte de Libras, só artigos em português já suprem a necessidade, tá certo? Então, isso junto com o orientador de vocês é que vocês vão expandir. Outra coisa importante na revisão de literatura é que toda vez que você faz essa revisão, toda vez que você capta um texto novo, ele pode não ser utilizado naquela vez, mas ela tem a sua utilidade, tá certo? Então, não se aperreie se achar que está lendo demais, entre aspas. Leitura nunca é demais. Conhecimento, literatura, revisão nunca é demais.